Queridos alunos, boa noite. Muita saudade de todos aí, desse fuzuê da faculdade, dessa turma faladeira. Mas eu, primeiramente, queria me desculpar pela minha ausência, né? Eu vou postar as aulinhas agora, mas eu andei nessas 2 últimas semanas com responsabilidades muito complexas, né? Por ser coordenadora do Serviço de Controle de Infecção e com essa loucura toda que estamos vivenciando de montar serviços para atendimento de pessoas com Covid-19. Então foi bem complicado, mas precisamos dar seguimento, né, ao outro lado aí da nossa vida. Então eu vou falar hoje um pouquinho sobre o que é lesão. Se fôssemos recapitular na nossa última aula, nós discutimos um pouco sobre o que era uma agressão ou um estímulo celular, e a célula teria duas saídas. Ou ela iria se adaptar àquele estímulo, né, e consequentemente mudar a sua forma, ou ela iria se tornar patológica decorrente do extrapolamento da sua capacidade de adaptação. Ou seja, ela não conseguiria se adaptar, porque ela teria um aumento metabólico muito grande, e aí ela, consequentemente, sofreria um processo chamado de lesão. As adaptações, então, elas são resultantes de um estímulo ou de uma agressão. Esse estímulo, essa agressão vai gerar uma demanda de maior trabalho das fibras musculares, e aí o organismo se adapta àquela situação. Algumas adaptações fisiológicas muito comuns: na gestação, a hipertrofia do tecido glandular mamário, ou seja, o aumento dos ácidos mamários para a produção da lactose. E na menopausa, inversamente, né? Acontece o inverso, que é a redução, a diminuição, o não crescimento do endométrio, né? Ele se torna atrofiado, menorzinho, porque já não há necessidade de gestar ali, né, um embrião ou um feto. Então, isso são adaptações consideradas fisiológicas. Já na lesão, a lesão ela é sempre um processo patológico, ou seja, aquele estímulo, aquela agressão, ela vem nocivamente, mais intensa, mais prolongada, e aí ela vai extrapolar a capacidade adaptativa da célula. E aí forma o que nós chamamos de lesão celular, né? Essa lesão celular, ela pode ter um caráter reversível quando você cessa aquele estímulo, ou ela pode também ter um caráter irreversível porque já gera um processo de morte celular. Um exemplo muito comum de uma lesão é o paciente portador de hipertensão arterial sistêmica. Ou seja, sempre que nós temos uma pessoa que ela tem hipertensão arterial, significa que ela tem obstrução no fluxo sanguíneo. Ou seja, para que o sangue percorra, faça a grande e pequena circulação, principalmente a grande circulação, é necessário que ele percorra todos os seus vasos, né? Durante 60 a 90 e poucos batimentos por minuto. Ele tem que fazer esse trajeto. Se por algum motivo nós temos uma resistência no vaso, por obstrução de coágulos, por obstrução de placas de ateromas, esse sangue, esse coração, que é essa máquina que bombeia esse sangue, ela vai ter um trabalho maior. Ela vai ter que se esforçar, o coração vai ter que se esforçar mais para fazer aquele sangue vencer aquela resistência, aquele obstáculo. E com isso, a pressão arterial aumenta, e se esse processo não for controlado, ou eliminado, ou desobstruído, nós vamos causar uma demanda maior no bombeamento cardíaco, o que leva a um aumento da musculatura, que é a hipertrofia cardíaca. Se esse processo não for controlado com hábitos de vida e com medicamento, nós podemos levar a uma complicação chamada insuficiência cardíaca, ou seja, as fibras cardíacas ficam desgastadas, elas ficam mais espessadas e com isso o coração ele perde a sua capacidade funcional de bombeamento. Bom, então, quando a gente tem uma lesão, né, nós falamos que a lesão é derivada do excesso da capacidade adaptativa. Eu trago aqui um exemplo muito comum para nós. Nós temos aqui o músculo, nosso músculo bíceps ou tríceps, né, um miócito normal, né, que ele é todo esfregadinho, ele tem ali o seu núcleozinho, aquelas célulazinhas, né,
que nós estamos vendo aqui azuladas. E esse miócito, se você fizer um corte, né, transversal histológico, nós vamos ver que ele tem ali um tecido bem compactozinho. E ele tem alguns espaços que é para que ele possa sofrer processo adaptativo sem que ocorra ali lesão, né? As fibras musculares elas vão se interligando ali. Aquele mocinho que está do lado ali, um levantador de peso, um halterofilista, ele começa a fazer a sua atividade, né? 3 vezes por semana e ele vai ganhando um pouco mais de musculatura, ou seja, ele vai hipertrofiando aquela musculatura. Então, é um processo adaptativo. Mais demanda de trabalho, aumenta a musculatura. Porém, esse profissional, né, esse halterofilista, ele precisa passar por uma competição e ele precisa se esforçar mais. E a partir daí ele começa a treinar todos os dias, incansavelmente. Então aquela musculatura, ela começa a exceder sua carga de trabalho, então as suas fibras começam a ficar estiradas, doloridas, com edema. Então nós temos aí um miócito com uma lesão reversível. Por que eu falo que ela é reversível? Porque se cessar esse excesso de estímulo, ele pode voltar ao normal. Mas aquela pessoa precisa competir, ela precisa treinar e aí ela vai cada vez mais aumentando suas horas de treino e com isso ela tem um estiramento. Quando ela tem aquele estiramento, né, ela consegue desnaturar as proteínas das fibras musculares, as fibras vão ficando mais amolecidas e com isso ela vai evoluir para um processo de lesão irreversível com morte celular, como a imagem que nós temos aqui embaixo da musculatura, né? Que já tem áreas de necrose, ela não tem os seus espaços, tem uma musculatura mais desgastada. Então, isso é uma lesão celular. Então, retomando a lesão, nós temos lesão reversível e lesão irreversível. A lesão reversível é uma lesão aguda, leve. A célula agredida pelo estímulo nocivo, ela vai sofrer alterações funcionais e morfológicas. Primeiramente, eu vou inverter na sua forma, morfológicas, e a seguir, funcionais. Só que ela se mantém viva e ela vai se recuperar a partir do momento que esse estímulo nocivo ele é cessado. Aí um exemplo muito bacana é o hematoma, né? Porque o hematoma ele é um rompimento de pequenos vasos sanguíneos a nível até de capilar e esse rompimento faz um extravasamento de sangue nos tecidos moles que o próprio organismo com entre 7 a 10 dias ele consegue ser absorvido e ele volta, né, à sua função e forma normais. Já a lesão celular irreversível é uma lesão moderada, uma lesão profunda, onde a célula torna-se incapaz de recuperar-se depois de cessada a agressão. Por quê? Porque já foi encaminhado para um processo onde ocorre a morte celular. Houve uma isquemia profunda e não há mais naturalmente como recuperar aquela célula. Exemplos importantes, infarto agudo do miocárdio, né, que é uma interrupção persistente do fluxo sanguíneo a ponto de fazer, né, uma necrose em algumas áreas do miocárdio, como está ali no nosso desenho. Um outro bom exemplo são as queimaduras de segundo e terceiro grau, né? Uma queimadura de terceiro grau, ela vai além da hipoderme e mesmo que eu tenha uma recuperação daquela pele, ela vai sofrer uma retração e eu jamais terei um tecido celular como ele era antes. E o mesmo nas lesões crônicas, né? Nas úlceras por pressão, porque são feridas que, mesmo que eu classifique essa úlcera por pressão em estágio 4, se ela cicatrizar e eu conseguir recuperar esse tecido, ele jamais terá a constituição de uma pele íntegra. Então, são lesões, são exemplos, né, bastante importantes da lesão. Assim, a necrose, que é o processo lesivo, é sempre a manifestação final, é o processo final de uma célula que sofreu uma lesão irreversível. Então, classifique necrose. Necrose é uma isquemia, é uma morte celular, ou seja, né, ela é a manifestação final de uma célula que sofreu uma lesão irreversível, ou seja,
é quando ocorre o cessamento, né? Quando cessam as funções fisiológicas, orgânicas e os processos reversíveis do metabolismo. É quando não tem mais jeito. A necrose, ela pode também ser conceituada como alterações que ocorrem após a morte celular, né? O tecido morreu, então ele escureceu, fez a necrose, e ela é sempre um processo patológico e desordenado de morte celular. Diferente da apoptose, né? Que é uma morte celular programada para que haja uma regeneração, uma renovação tecidual. A necrose não, ela é patológica, desordenada e ela é causada por fatores que vão levar à lesão celular irreversível e, como consequência disso, à morte celular. Então, sempre que nós temos uma necrose, né, habitualmente nós temos um processo inflamatório local. Esse processo inflamatório local, ele visa a regeneração, né, a migração de células de defesa para poder recuperar aquele tecido, eliminar inicialmente coágulos, tecidos inviáveis, mas ela se cronifica e aí ela começa a ter infecções secundárias e evolui para um processo de morte celular. O que pode levar a uma necrose? Várias coisas, várias situações, né? Como agentes físicos, nós classificaríamos as ações mecânicas, né? Como trauma, estiramento, excesso de pressão, uma proeminência óssea, como efeitos magnéticos, a radiação e outros, excesso de calor, né? Como agentes químicos, né? Dentro do grupo que poderiam levar a uma morte celular, nós temos as substâncias tóxicas e não tóxicas, como álcool, drogas, detergentes e outros, também são produtos de agressão tecidual. Com relação aos agentes biológicos que podem levar à lesão, nós temos as infecções virais, as infecções bacterianas, infecções provocadas por micóticos, parasitas, entre outras, e as causas, né, circulatórias, como a insuficiência circulatória, as necroses isquêmicas, que são compreendidas no grupo das necroses de infarto, das úlceras de decúbito e das vasoconstrições. Então, ela vem mais mesmo por uma falha no bombeamento sanguíneo, seja por congestão ou seja por isquemia. E aí nós vamos falar rapidinho, né? Vamos falar sobre um importante processo de classificação do tecido necrótico chamado tecido inviável. Então nós temos ali a primeira, que é a necrose de coagulação, é formada de escara, né? Cava preta, que é a transformação do estado coloidal, ou seja, do gel, né? Daquela coisa mais molinha, molenga, para um estado mais sólido, mais gelatinoso e depois evoluindo para uma coagulação ali daqueles vasos ali, uma hipercoagulação. Então ocorre a desnaturação de proteínas com inativação das enzimas proteolíticas e aí o tecido vai ficando firme, pálido, ressecado e aí ele vai se escurecendo, acinzentado, como se ele tivesse sido até cozido, né? Um exemplo, não sei se é muito pertinente, né? Mas pode ser citado. Bom, quando nós temos a necrose de coagulação ou a necrose isquêmica em órgãos mais profundos, né, como baço, rim, coração, nós temos o infarto por coagulação, como a gente vê aqui nesses grandes órgãos. A necrose de liquefação é aquela necrose que ocorre principalmente no cérebro e nos abscessos, tá? O cérebro é rico em lipídios, e esses lipídios não sofrem a coagulação como as proteínas. E aí ocorre o quê? Uma dissolução desse tecido. Então, de uma certa forma, esses abscessos são ricos em enzimas hidrolíticas oriundas dos neutrófilos. Então, é um processo, não chega a ser um combate ali, né, de resistência, mas naquela área ali, né, cada um fica ali no seu quadrado e não há realmente como se o tecido, né, ele começasse a desnaturar. A necrose gordurosa, ele é muito comum no tecido adiposo, né, por ação das lipases, que são as enzimas que destroem as gorduras,
E a gente tem ali um pâncreas, né? Aparentemente parece um pâncreas, e é muito comum essa necrose gordurosa, que ela é produzida pelas próprias enzimas digestivas do pâncreas, tá? Então, como o pâncreas é um órgão de muito digestivo, ele tem várias enzimas, então começa ali, né, as enzimas que vão eliminar as gorduras a eliminar uma área ali daquele tecido, tá? Os ácidos graxos são produzidos que formam complexos como cálcio, criando sabões de cálcio que parecem depósitos, né, de células sanguíneas e células de gordura, mas na realidade é um processo necrótico ali chamado necrose gordurosa. Nós temos a necrose caseosa, que eles falam que é muito característica de queijo, dos furinhos do queijo, porque é uma necrose mais desnaturada. E é um tipo especial de necrose que ocorre na tuberculose, onde as suas células são transformadas em uma massa amorfa constituída de proteínas e lipídios. Aquilo vai virando gel, né? Vai derretendo tudo. E essa necrose caseosa ela foi denominada dessa forma porque ela lembra um aspecto do queijo cremoso. Microscopicamente tem um aspecto granuloso e amorfo com perda total de detalhes celulares, sendo uma combinação de coagulação e liquefeição. A necrose fibrinoide, que ela ocorre principalmente nos vasos e no tecido conjuntivo, onde a estrutura normal é substituída por uma massa de hialina, intensamente ácida e de propriedades tintoriais semelhantes à fibrina, e constitui uma das lesões características das chamadas doenças do colágeno, como a febre reumática e a artrite reumática. Esse material fibrinoide é formado de fibrina e outras proteínas precipitadas. Aqui nós temos a fibrina, né? A fibrina é uma proteína fibrosa, que ela vem dela liberada do fibrinogênio, e de uma certa forma ela é resultado de um processo de coagulação. Então, se tem fibrina, teve ali um processo inflamatório, um processo coagulativo, que no final das contas sobrou ali a fibrina. Então, o aspecto morfológico da necrose, ela depende do tecido e do fator etiológico, os quais determinam os mecanismos que vão gerar a morte celular, né? E o organismo, através do processo inflamatório, ele vai eliminar o tecido necrótico, substituindo ele por um tecido fibroso. Então, a fibrina já vem pós a necrose, né? É um resultado de processos de coagulação. A goma é uma necrose muito específica, muito característica da sífilis terciária. Ela tem uma consistência firme, elástica, um aspecto homogêneo, como na necrose caseosa, né? Mas ela é bem característica. Aqui nós temos a necrose hemorrágica. Eu penso que é uma necrose muito grave. Ela geralmente vai por obstrução venosa. É um processo de complicação de febres hemorrágicas, a meningite é muito comum, onde ocorre a coagulação intravascular disseminada. Então, vai se coagulando os vasos disseminadamente e vai necrosando, né, de extremidades até grandes vasos, e é uma situação rápida, de evolução rápida, muito grave e muito terrível. Uma gangrena seca, né, é a necrose isquêmica por coagulação das extremidades. O tecido fica escuro, seco, devido à alteração da hemoglobina e à perda de água, né? Então ele desidrata, ele não tem circulação ali. É também chamado de mumificação e está usualmente associada à necrose isquêmica de extremidades. O tecido vai ficando escuro, seco, devido a alterações da hemoglobina e perda de água. Não há relação com os processos infecciosos, é mais com processos circulatórios. A gangrena úmida, chamada de gangrena pútrida, ela pode ocorrer tanto em extremidades como a pele, membros apendiculares, glândulas mamárias, tanto quanto nas vísceras internas, no útero, pulmões, intestino. O importante é que haja fácil acesso de bactérias ao tecido necrótico. As extremidades ocorrem em consequência de isquemias graves e intensas de rápida instalação, e de maneira que o processo de necrose seja desencadeado e sem que haja tempo para desidratar o paciente, né, para desidratar o tecido em necrose. Então, ela vai putreficando realmente o local.
Alguns exemplos de gangrena úmida nós temos aqui a tromboangiite obliterante e a trombose, né, que são chamados de infarto de extremidades. E algumas consequências das placas, né, da obstrução pelas placas de ateroma e varizes nos membros inferiores, feridas traumáticas, graves infectadas, lesão de guerra, evolução de apendicites, né, supuração, as colecistites graves, torção de ossos intestinais, tudo isso vai produzindo uma necrose isquêmica e que tem um processo de recuperação muito, muito grave. A gangrena gasosa, né, ou gangrena bolhosa, ela é causada pelo Clostridium perfringens e o Clostridium speculum, que invadem feridas causando mionecrose cerca de 1 a 3 dias após a infecção, como a gangrena ou a síndrome do Fournier. Então, ela vai invaginando ali. Aqui está um exemplo de Fournier, né? Eu tive pacientes com Fournier, é uma coisa impressionante, mas é possível de reabilitar aquele tendão, aquele tecido ali, tá? Não tenham medo. E aqui as referências para vocês. Espero que vocês tenham gostado da minha primeira videoaula, né? Mas eu vou tentar colocar a minha imagem, estou me aprimorando. E um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus.